Boa noite. O Cantinho do Renan de hoje vai fazer uma coisa um pouco diferente. A maior parte dos vídeos desse canal tem sido vídeos musicais, mas hoje eu vou fazer o meu segundo vídeo literário para comentar sobre a minha expectativa em torno da nova versão de Éramos Seis, que a Globo deve estrear na próxima semana. Eu tenho uma ligação especial com essa história porque a novela é uma das novelas mais marcantes na minha memória, bem como o livro que a inspirou, publicado por Maria José do Prêmio 1943. É uma história que tem uma ligação muito forte com a teledramaturgia brasileira, porque provavelmente é a história mais adaptada da trajetória da telenovela. Ela teve uma versão em 1958 pela TV Record. Na época a telenovela ainda não era diária, só era apresentada 2 capítulos por semana. Uma segunda versão na Tupi em 1967, que não durou muitos capítulos e que tinha entre os atores Cleidiáconos com a protagonista Dona Lola e Tony Ramos como seu filho Julinho. Então vem a terceira versão, que foi exibida pela Tupi 10 anos depois, 1977. Adaptação de Rubens Evaldo Filho e Silvio de Abreu, que foi protagonizada por Nissete Bruno e Jean Francesco Guarnieri. E na fase adulta, os atores que interpretaram os papéis de seus filhos foram Everton de Castro, Carlos Alberto Pichelli e os já falecidos Carlos Augusto Strasser e Maria Isabel de Lisandra. A quarta versão foi exibida pelo SBT 17 anos depois, em 1994, com Irene Ravache e Otton Bastos como casal protagonista e Jandir Ferrari, Leonardo Brício, Tarcísio Filho e Luciana Braga como seus filhos. Essa foi a versão que eu assisti. Agora a Globo vai fazer uma quinta versão, protagonizada por Glória Pires e Antônio Calone. Sem mencionar um filme argentino inspirado na história, filmado em 1945. Que infelizmente eu não consegui ver nada dele além de algumas fotos. Quais são as minhas expectativas para a história? Porque, como é uma trama bem conhecida, principalmente porque fora essas adaptações, tanto a versão de 77 quanto a de 94 foram reprisadas, o que com a versão que a Globo vai passar dá um total de 7 exibições da história. É a história da família de Dona Lola, uma senhora nascida em Tapetininga, que depois de se casar com Júlio vai morar em São Paulo e eles têm 4 filhos. Tem a história na novela, que eu vou
preferi centrar esse vídeo na novela. Ela se passa entre as décadas de 20 e 40. O livro é um pouco mais espalhado e é narrado pela própria Lola na velhice. O que é que trata basicamente a história? É centrada principalmente nas dificuldades que ela e o marido tiveram para criar os filhos e quitar a casa onde eles moravam. Detalhe que, como é que se pode definir as características dos personagens? Dona Lola é uma senhora trabalhadora, calma, forte do jeito dela, que ela também tem as atividades dela tricotando e eventualmente fazendo docinhos para complementar a renda na família. Apesar deles morarem na Avenida Angélica, que era um endereço relativamente privilegiado, ainda é, eles são que possivelmente hoje se consideraria classe média baixa. Júlio trabalha como vendedor numa loja de tecidos. Na novela, o patrão dele é turco. E ele tem um amigo no trabalho chamado Almeida. Primeira coisa que eu tenho que admitir. Eu não gostava de Seu Júlio. Eu achava Seu Júlio áspero, agressivo, tanto no livro quanto na novela. Ele muitas vezes é ríspido no trato com a esposa e com os filhos. Só para ter uma ideia, logo no primeiro capítulo da versão que eu assisti, ele batia no filho mais velho. E mais por uma injustiça. Uma situação que o garoto não tinha culpa, mas tinha sido caluniado pelo irmão. E na novela ainda tinha uma característica que o tornava, vamos dizer, mais desprezível, porque ele mentia para a esposa dizendo que ia fazer serão, ia se divertir num dancing, e insinuava-se que a proprietária desse dancing era amante dele. Eu soube que quando a própria autora tomou conhecimento que eles iam colocar essa personagem na adaptação, ela ficou muito chateada. Ela disse que sempre tinha se culpado por tornar a personagem tão sofrida e ela ainda ser desrespeitada pelo marido naquela versão. Ela não quis nem conhecer a atriz que fez o papel. É aquela coisa, ele não é um personagem simpático, mas até dá para se compreender que ele era inserido dentro daquele contexto. Mas, novamente, não é o tipo de personagem que eu gostaria de ter como pai. Vamos para os filhos. Filho mais velho dela, Carlos. Ela diz que não, mas fica meio óbvio pela narrativa, tanto no livro quanto na novela, que é o preferido dela. Eu tenho uma relação meio complicada com esse personagem. Quando ele aparece criança na novela, eu gostava dele. Ele era um personagem sensível, gostava de ler, de estudar.
e que tinha uma paixão secreta pela filha do dono da mercearia, Carmencita, que nessa versão deve se chamar Inês. E ainda tinha que lidar com a perseguição que o irmão dele, muito arteiro, fazia a ele. Só que, quando ele cresce na segunda fase, eu passei a detestar o personagem. Porque ele virou um cara chato, mandão, moralista. Quando o pai falece, não é segredo para ninguém que isso acontece, isso já é bem conhecida. Ele meio que vira o homem da casa e passa a querer controlar a vida de todo mundo. Até da namorada. E ainda por cima, quando a irmã começa a namorar com um rapaz, depois descobrem que é desquitado, ele é um dos que mais se posicionam contra esse namoro. E é porque deram uma atenuada nele na novela. O Carlos Julino, na minha opinião, é mais chato ainda. Depois vem Alfredo, que é, vamos dizer, a ovelha negra. Garoto se metia em confusões quando era criança, se dava mal na escola. Uma das cenas mais marcantes da novela é quando o pai descobre que ele tinha repetido de ano, dá uma surra nele e o obriga a ficar ajoelhado no milho. E ele tem tanta raiva do pai que ele simplesmente foge pelo portão. Passa horas sem dar notícias, os pais ficam preocupados. É nesse momento que você vê o quanto que realmente Júlio ama aquele filho, mas ele não sabe como demonstrar isso. Ele vai reaparecer horas depois e, em vez de dar um abraço no filho e agradecer porque ele está vivo, Júlio fica furioso com ele e quase bate nele de novo. Aí vamos para o terceiro filho, Julinho. Ele é um rapaz estudioso e sempre demonstrou tino comercial. Quando é mais na frente, ele acaba se tornando vendedor da loja que o pai trabalhava. Depois que ele morre, se dá bem e termina se casando com a filha do patrão. Mas eu acho que é bom voltar para Alfredo ainda. À medida que Alfredo vai crescendo, ele vai se mostrando um rapaz desajustado, um pouco rebelde. Ele começa a frequentar reuniões políticas de teor anarquista ou comunista e acaba se envolvendo em encrencas e tendo que fugir. Ele não é um rapaz comportado. A rivalidade entre ele e Carlos até piora à medida que os anos se passam. Mas dá para você perceber, tanto no livro quanto na novela, que ele não é má pessoa, ele só não se encaixa. Aí tem a quarta filha, Isabel. Isabel é a queridinha do papai, vamos dizer. É a que se dá melhor com ele e ele meio que a paparica mais do que os outros. Até porque fica muito óbvio que é a que mais se parece com ele em termos de temperamento e tal. Só que ela está para ser professora e não acaba decidindo que, quando ela conhece um cara porque se apaixona e descobre que ele era desquitado, que era um escândalo imenso na época, ela decide que não vai ligar para as convenções, que vai ser feliz e entra em atrito com a mãe e com o resto da família. E fora os outros personagens, tem Dona Genu, a vizinha e melhor amiga de Dona Lola,
que vive com o marido, Virgulino, e os 2 filhos, Lúcio e Lili, na casa vizinha. É aquela figura cômica. Uma senhora que gosta de uma fofoca, que tem fixação por enterros. Ela, toda vez que descobre que alguém está para morrer, se aproxima da família, e quando o cara morre, vai ajudar a preparar a pessoa para o enterro. Mas que ajuda a Dona Lola no que pode. Inclusive, em certos momentos da trama, ela acaba se tornando essencial para a protagonista. Os filhos dela, Lúcio namora por um tempo com Isabel e Lili com Julinho também. São histórias que foram acrescentadas pela novela. Esses romances não existem no livro. Tem o núcleo de Itapetininga, que é a mãe e as irmãs de Dona Lola. A mãe é doceira, a filha mais velha, Clotilde, a ajuda. Ela é o que chamam de solteirona. No livro ela permanece solteirona, mas na novela começa um romance com o melhor amigo de Júlio, Almeida. Só que tem um detalhe, ele é desquitado. E embora tanto a mãe quanto o Júlio apoiem esse romance, ela não percebe esse apoio por parte das irmãs, inclusive Dona Lola. E acaba desistindo por um tempo. Na versão de 94, eles só ficam juntos no fim da história. O... no caso, Olga é professora, é um pouco espivitada, tanto no livro quanto na novela isso fica bem claro. Eu lembro de uma passagem do livro que o pai de Lola definia as 3 assim: Clotilde a mansa, Eleonora, nome de batismo de Dona Lola, a humilde, Olga a arrogante. Ela é professora, namora com Zeca, que é farmacêutico. Eles acabam se casando no fim da 3ª fase. Na 2ª fase eles têm vários filhos e tem toda uma dinâmica em torno disso, como aquela garota espivitada, sem perder o jeito, procura ser uma mãe de família dedicada. E ainda na cidade de São Paulo, tem o núcleo da tia rica de Lola, tia Emília, que tem 2 filhas, Justina, que tem problemas mentais por causa de um trauma, e Adelaide, que foi estudar na Europa, volta na 2ª fase e se envolve com Alfredo. Aparece também o núcleo do patrão de Júlio, que na 1ª fase é casado, tem uma filha pequena. Na 2ª ele fica viúvo, casa de novo, e a filha, Maria Laura, que vem se casar com Julinho, se torna uma adulta caprichosa. Nessa versão ela vai se chamar Soraya. Enfim, outra coisa que eu queria abordar na história é uma versão tanto idealizada da Revolução de 32, que apresenta como se fosse um movimento legitimamente popular. Não era bem assim. Foi uma ação tanto manipulada pelas famílias ricas de São Paulo. Na 3ª fase, que se passa nos anos 40, eles usam elementos de uma continuação pouco conhecida do romance chamada Dona Lola, que se passa algum tempo depois de sua conclusão. O final não é
dos mais felizes. Carlos morre. No livro ele morria de uma úlcera lá pelo fim da história. Na novela ele morre um pouco antes. Alfredo, por causa dos problemas políticos, teve de fugir. Isabel, para se casar com o homem que amava, acaba deixando a mãe também. E ainda por cima, Julinho pede à mãe que venda a casa, que eles tiveram tanta dificuldade para quitar, porque ele precisa começar uma sociedade com o sogro. Lola acaba fazendo isso e no fim da novela ela vai para um asilo depois de tentar viver com algum dos filhos. O que é que essa história me marcou? Para mim, uma coisa marcante nela é porque é uma história, tanto no livro quanto na novela, que você reconhece. Se você reparar, você conhece alguém que parece com Dona Lola, com seu Júlio, com algum dos filhos, com Dona Genô, até com a tia Emília. A reconstrução de época, a trilha sonora que o SBT colocou foram belíssimas. Eu espero que a Globo mantenha esse cuidado. Agora, o que é que eu espero dessa nova versão de Éramos Seis? Primeiro, eu acho que tem que se respeitar, eu não diria tanto a obra, mas principalmente a época. Eu acho que eles vão hesitar em mostrar algumas das características mais negativas dos personagens. Eu vou reparar principalmente como eles vão mostrar o seu Júlio. Ele não é dos personagens mais simpáticos. Pelo que eu vi nas propagandas, parece que o Antônio Caloni, que é o Júlio dessa versão, vai ter um tom mais suave do que o de Otton Bastos, ou mesmo o de Jean Francisco Guarnieri, porque eu vi umas cenas dele como seu Júlio no YouTube. Por quê? Embora fosse o que muitos pais da época faziam, que eram machistas, tem cenas dele dizendo para a esposa que ele é que manda e que ele ia fazer o que quisesse. Isso até contribui para piorar a saúde dele, porque ele não deveria beber, fumar ou comer coisa com pimenta, e ele faz isso. Coisa bem ignorante mesmo de homem querendo dizer que é o tal. Não sei se vão manter isso. Eu sou da opinião que deveria manter, porque é uma característica do personagem, é uma característica de muitos homens da época. Mas, do jeito que certas patrulhas agem quando mostram determinadas coisas na TV, eu tenho certeza, se ele aparecer batendo no filho no primeiro capítulo, detalhe, eu sou totalmente contra a violência física na criação de filhos. Eu tenho para mim que a novela mostrava isso, inclusive dizendo que ele estava errado, porque Alfredo apanhava dele, cresceu odiando, quer dizer, não adiantou nada. Mas eu não vejo a Globo tendo coragem de mostrar isso. A própria Dona Lola não era santa, ela se opõe aos romances tanto da irmã quanto da filha, porque eram contra a moral. Como eu disse, eu não gostava de Carlos, eu achava Carlos um chato. Não sei como vão mostrá-lo. Mas enfim, é sempre bom saber que a Globo se interessa por uma grande obra da literatura. O livro recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras quando foi lançado.
é um livro importante para a história da teledramaturgia brasileira e, nesse caso, só me resta torcer que a Globo faça jus à obra e o elenco faça jus aos personagens que eles vão representar. Que venha Hermes 6.